Olá, eu sou Lua Valentia e hoje nós vamos conversar a respeito do Liber Nu e Psiconauta, de novo, mais precisamente Liber Nox. E agora irei adicionar Vinícius Ferreira, o editor da Penumbra Livros, aqui nesta nossa live. E nos ouvindo, deixe seu recadinho aí, diga um olá, compartilhe esta live. Olá, Vinícius! E aí, Lua, tudo bem? Tudo bem? E você? Será que hoje vai de primeira? Oh, foi tranquilo hoje. E como você tá? Bem melhor. Que bom. Então, então hoje nós vamos falar sobre o lado sombrio da força, é isso mesmo? É, mais ou menos, né? De acordo com o próprio Peter Carey, esse negócio de. Por mais que ele tenha dado o nome de Lux e Nox, não é exatamente esse conceito que ele quer passar, né? De sombrio e claro. Ele foge um pouco desse maniqueísmo. É. Então, nós estamos na parte do, para quem tem o livro, na página 63, o Libernox. E agora nós temos aqui já o pentagrama invertido. Então, querendo ou não, sejamos sinceros, né? Querendo ou não, tem uma pequena dualidade aí que até inclusive ele fala a respeito da dualidade. Ele tá sempre É, falando isso, tem. né? Sim, sim. Na verdade, é até importante lembrar, Lua, que na página 27 ele lembra que o trabalho com Liberlux e com Libernox pode correr em paralelo, inclusive. Uma pessoa que Ah, dedicasse, sim. decidir se dedicar a uma dessas obras aí não precisa eliminar a outra. Sim, você não precisa ser ou o magro, o mago obscuro ou o mago da luz, aquela coisa, né? É, exatamente. Bom, então aqui no. A gente fala Vamos mais falar disso no segundo áudio, né? Quem quiser depois ouvir. todos os áudios estão disponíveis no site da Penumbra, né? Bom Uhum. lembrar isso. Bom, então, aqui, não sei se vocês estão vendo, ele já não coloca o que estava no meio do outro pentagrama, do Tava a outro gnose. áudio. E agora está o êxtase. Uhum. Então, bom, vamos. Ele começa falando a respeito do Kia. Né? Eu achei, Deixa eu te interromper um pouquinho, Lu. Ainda claro. falando sobre o pentagrama, para não mudar de assunto antes. O... Ele coloca esse pentagrama de cabeça para baixo, talvez para representar a prevalência da matéria sobre o espírito, né? E não o contrário, como está no Lux. Porque a distinção que ele faz entre o Lux e o Nox é o trabalho, vamos dizer assim, rumo à grande obra e o trabalho rumo à obtenção de poder. E se a matéria está prevalecendo, no caso do Nox, então é mais adequado para a busca do poder. Talvez seja esse o simbolismo que ele tenha colocado. Sim. E é curioso isso em relação à busca do poder, porque aqui ele retrata o Kia como um espelho que você necessita. Por isso que você precisa da carne, de reencarnação. Por isso que o Kia vai sempre buscar a experiência da carne, segundo o Peter Carroll, né? Não tô falando que eu acredito nisso. Uhum. Mas, mas é interessante isso, porque justamente vai se focar muito agora nessa parte material, como você falou. E Na verdade, o que ele propõe aqui, né, nesse lance de busca do poder, não é exclusivamente material. Mas ele coloca aqui uma observação que eu acho interessante, que é o que é um Deus se não um homem comandando a força do caos? essa é uma das frases que dá vontade de tatuar. E daí ele fala bastante sobre. É um pouco. Me lembra o satanismo de Lavey, essa parte aqui. Quando ele fala a existência é grande indulgência. Isso é muito.
satanismo de lá vem, na minha opinião, e os maiores pecadores são os maiores santos, que eu concordo Uhum. plenamente. Outra questão curiosa que ele coloca também em relação ao Kia, né, que a gente tem todo esse debate sobre o que é o Kia. Ele fala, eu sou uma colônia de seres que compartilham o mesmo envelope, né? Por isso que nós somos tão duais, tão contraditórios. Porque são tantos demônios, santos e vozes compartilhando o mesmo corpo, o mesmo espaço, né? Essa ideia permeia toda a obra do Peter Carroll, né? Quando ele. Até nas coisas que não são livros. Por exemplo, na criação do Uraniano Barbárico, ele fez questão de definir como uma das regras dessa língua que não existe singular, só existe plural, porque todos nós somos seres coloniais. Então, é curioso isso. É. E agora, minha parte favorita dessa primeira partezinha aqui é na página 66, quando ele coloca Caos como a grande deusa, e ele diz que os poderes do caos serão concedidos àqueles que se tornarem favoritos da deusa, né? Uhum. Então, é esse o caminho que tá buscando aqui, seguindo o Liber Nox, tornar-se Na favorito. verdade, eu vejo isso aí já como uma analogia, porque ele vai falar mais lá na frente, e a gente vai comentar ainda hoje, da transmogrificação, né? E como você se torna um favorito do caos? Se entregando a ele. Sim. E tem mais uma parte que eu acho legal aqui, que é o seguinte, ele fala assim, reserve, na página 66, reserve o que aos trabalhos de inspiração, êxtase e magia. Buscar o prazer é a mais garantida invocação do desprazer. Cai-se rapidamente de volta ao enfado generalizado. Mas se uma emoção for empurrada até os reinos mais distantes da não necessidade, então não haverá nada para equilibrar o êxtase, exceto o êxtase. Isso aí é um parágrafozinho curtinho, mas que tem um monte de significado, né? Primeiro que ele aborda aquele ponto que o Sper bate muito, né? De que o segredo para o negócio funcionar é a não... como é que é? A ausência de ânsia de resultado, né? A não necessidade, tudo isso daí é muito influenciado pelo Sper. E esse negócio que ele fala de não há nada para equilibrar o êxtase, exceto o êxtase, é muito parecido com a ideia de gargalhada que ele oferece na página 86, que a gente vai falar provavelmente no nosso Sim, na próxima live. sim. E eu achei curioso também porque ele colocou a palavra êxtase, e êxtase também pode ser, talvez, interpretado como um sinônimo de gnose, né? Pode ser Pois uma. é, na verdade ele coloca isso como uma contraparte da gnose na parte do Lux, mas ao mesmo tempo não é uma contraparte, não é um oposto, porque está falando aqui que não tem oposto. Sim. Aí o Ryan comentou: gargalhada me lembrou as gargalhadas dos Exus. Também, está valendo. Só definindo o que é mais uma vez, que ele define de tantos jeitos, né? O que é a Uhum. energia nascente buscando forma. Já foi chamado de grande desejo, força vital ou alto amor. Pode ser representado pelo ato zero, o louco do tarô ou o coringa. Sua besta heráldica é o abutre, pois sempre desce para se satisfazer entre os vivos e os mortos. Mais uma vez, influência do Sper, né? Sim. Esse lance do abutre. Aproveitando que a gente está Mas, lendo o comentário, deixa eu mandar um beijo para Isabela, que está vendo a gente. Beijo, Isabela. beijos, Isabel. Gente, se vocês puderem chamar seus amigos, compartilhar a live, vai ser bom, porque a gente, enfim, foi um horário extra aqui que a gente tá fazendo. Então tem muita gente que não tá sabendo. Bom, agora acho que a gente já pode passar para a parte de feitiçaria, que é uma parte que eu gosto muito.
Tá ouvindo, Vinícius? Tô te ouvindo. Pode falar. Ah, sim. Bom, a feitiçaria aqui na página 68, ele já começa falando sobre. Primeiro vamos definir, né? Feitiçaria é a arte de usar bases materiais para obter transformações mágicas. E dentre Uhum, essas bases podemos achar secreções, tais como sangue e sêmen, porque são secreções de força vital. Outras excreções corporais, cabelos, unhas, cuspe, tudo que você pode estabelecer um elo mágico entre você e ou uma outra pessoa, né, no caso seu alvo, e a magia que você está fazendo. Geralmente, por exemplo, a saliva e o sangue podem ser usados até mesmo para untar o material. Quem trabalha muito com armas mágicas, ele fala isso em algum lugar, pode sentir a necessidade de derramar sangue sobre a arma, né, como uma forma até de se linkar ela. uhum. Acho interessante falando sobre essa parte das secreções e tal, fazer um elo aqui com outros livros de outros autores. No Aleister Crowley e o Deus Oculto, ele fala muito desse lance das secreções corporais. Ele fala que tem cinco não, tem 15 fluidos diferentes que são gerados pelo corpo humano. É esse aí. E ele fala sobre o uso de cada um deles e como eles são usados na Índia, na tradição ocidental, tal. É bem legal. Então, dá um apanhado geral. E na Arte dos Indomados ele explica, apresenta uma base teórica de por que esse vínculo é necessário, para não ficar no esquizoterismo forte. Acho que Aleister Crowley e o Deus Oculto tá aí também. Ele é um livro excelente para quem quer uma experiência mais vasta. Eu até abri aqui na postura de morte, já abri bem, né? Depois ele vai falar sobre isso, vou até deixar aqui caso queiramos fazer algum paralelo. E voltando um pouquinho numa outra coisa que você disse, Lua, ele fala que a feitiçaria é a arte de usar a base de materiais para obter transformações mágicas. No Liber Caos, que é o próximo livro que o Carroll escreveu, ele dá uma expandida nesse conceito de feitiçaria e ele trata ela como uma forma de fazer todas as 5 operações mágicas que existem. E a única coisa que unifica todas elas é o fato de usar a base de materiais. Então, através da feitiçaria, você conseguiria fazer divinação, encantamento, invocação, evocação e iluminação. Com a distinção de que, no caso da feitiçaria, você sempre vai estar usando uma base material para isso. Entendi. Que aqui E ele restringe um pouco ao campo da... Como é que é? Eu não me lembro disso aí. Ele fala que tem mais a ver com a evocação, né? Talismãs, amuletos. Ah, Ele sim. acaba É que aqui focando mais ele vai nisso, focar. mas ele aborda também um pouco de divinação. Mas ele não Sim, expande para as 5 operações. ele vai falar sobre isso com o espelho, né? Mas vamos Isso. chegar lá. Então aqui nós Uhum. temos uma outra discussão também que é sobre a diferença entre talismãs, amuletos e fetiches. Assim, muita gente diz que talismã. Enfim, cada um faz a distinção, né? No caso aqui do Peter Carroll, talismã para ele seria uma espécie de receptáculo de alguma força, de alguma carga simples, de uma força, tipo assim, algum sentimento, tipo coragem, virilidade, sabe? Alguma emoção que você sente que você pode aprisionar num objeto, né? Uhum. Na E verdade, é uma criação de uma âncora para acessar rápido aquilo que ele representa, né? sim, exatamente. Então, essa é a diferença que ele vai falar. Já, já quando é feito por uma tribo de pessoas, ele vai chamar de fetiche. Não, você pulou o amuleto, Lu. Ah, pulei o amuleto.
Ele fala que os amuletos são seres, quase como se fossem seres semi-sencientes. Na verdade, ele, sem usar essa palavra, ele está falando de servidor. Ele está falando de base material de servidor. Né? Ele está falando que o amuleto funciona como uma criatura, alguma coisa assim, um ser que vai te ajudar a cumprir seus objetivos. E por isso você pode dar tarefas um pouco mais complexas para ele do que simplesmente, por exemplo, como você falou, virilidade, sorte, alguma coisa assim. Um Porque no abraço aí caso para o Frater do... Asmodeus e para o Eurico, que estão assistindo a gente. Abraços. Porque no caso, os amuletos teriam uma porção de força vital, né? Essa seria a diferença. Então, por isso, por exemplo, que eu peguei e chamei o meu livro de amuleto. E algumas pessoas Uhum, discordaram, mas foi baseado nesse. Foi baseado. O uso da palavra amuleto foi baseado nessa explicação do Peter Carroll. uhum, E daí ele vai falar que, por exemplo, cristais de quartzo, né, são muito usados para absorver certas impressões. uhum, São muito usados para absorver impressões que podem ser deixadas num local. uhum. Então, bom, Na verdade, eu não me lembro se é no Liber Nu ou se é em algum outro livro. Eu li tanta coisa do Peter Carroll que eu não lembro. Que ele fala que tanto cristais de forma ampla são bons receptores e podem puxar energia, entre aspas, que é por isso que banho de mar é uma boa limpeza, por isso que banho de sal grosso é uma boa limpeza. Sal é um cristal, sim. né? Então tem cristal onde você nem imagina. Açúcar é cristal. E, bom, daí ele vai passar a falar sobre instrumentos de feitiçaria, e aqui tem um bastante interessante que aqui foi traduzido como espelho da escuridão, né? Ou Uhum, outras pessoas conhecem também como espelho negro, e que é fabricado de obsidiana natural ou vidro negro. E, e é curioso porque ele fala. Eu preciso parar de usar a palavra curioso. Ele fala que o espelho negro ele só pode ser de fato utilizado como um objeto de divinação quando após um intenso período de concentração você consegue abrir uma espécie de túnel etéreo. Então, quando você consegue se mover entre esse túnel, passar por entre esse túnel, é que o espelho está realmente preparado para o uso. E ele dá até um exemplo de, por exemplo, como você pode abrir, abrir uma espécie de portal com esse túnel e lançar uma arma mágica por esse túnel para o seu oponente, né? O seu alvo. uhum. É legal também, já que você falou em arma mágica, o conceito que ele apresenta de arma mágica, né? Ele fala de arma mágica no sentido de duplicatas etéreas de instrumentos que são de verdade. Então, sei lá, pense numa espada mágica, uma espada mágica que existe aqui no plano material. Ele fala que o verdadeiro poder dessa arma é essa cópia astral, entre muitas aspas, dela. E na Sim. consagração da arma, o mago coloca essa cópia astral dentro do objeto físico. Mas ele E expande mais também, depois sobre esse assunto já no Psiconauta, na página 207. Se quiser pular para lá. vamos ver aqui. Peguem seus livros! Sim, armas Acho que a mágicas. gente deve falar disso agora, mas quem quiser consultar depois, ele fala 3 páginas aí sobre armas mágicas. Sim, chegaremos lá, né? É. Bom, outra dica que ele dá também é que os amuletos, eles se tornam mais fortes quando você coloca nomes, né? Quando eles recebem nomes, que Uhum, daí você pode controlar com maior facilidade. uhum. É bom sempre anotar tudo isso no seu caderno mágico. Inclusive, Caderninho, gente. Caderninho. esperando aí lançarem o caderninho mágico da Penumbra, né? Pra gente fazer. Tem que Que a falar com a Lívia falou Lívia. que. Essa ideia aí é genial.
Bom, então essa parte de Ó, pessoal, feitiçaria, todo mundo que está ouvindo aqui está convidado a encher o saco da Lívia para ela fazer os caderninhos. E tá na mão dela. sim, tipo assim, caderninho de estudo, caderninho de não sei o quê. Uhum, Quero vários. Bom, então terminamos essa parte de feitiçaria. Como hoje é terça-feira e a gente está sim. fazendo a live hoje, então vamos aqui já abrir a questão das dúvidas. Tem alguém que tem dúvida nessa parte específica ou você quer deixar para o final mesmo? Não sei, eu sei que a Isabela já está enchendo o saco da Lívia. Continue assim. Isso aí, caderninho mágico pra gente. Bom, essa é a parte de feitiçaria. Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida. Creio que não. E agora então, vamos passar para o duplo, página 71. Uhum. O duplo, que é descrito por várias referências ocultistas, né? Como xamanismo, os egípcios que viam como Ka, que ele começa falando. E ele diz que ele é mais experimentado quando a pessoa está próxima da morte. Ela experimenta mais essa. Eu acho que ele está se referindo à pessoa comum, né? A pessoa que não tem prática mágica. Ah, sim. Porque a Que ele não tem pessoa uma. que tem prática pode acessar ele quando quiser, até com regularidade, né? Ele não tem uma forma fixa definida, mas geralmente é visto como o duplo do corpo físico, né? Uhum. E ele coloca aqui que o magista pode fazer esse duplo se manifestar em qualquer forma física que ele desejar, Um inclusive em animal formas de também. animais, Sim. inclusive de animais que não existem. Sim. Animais místicos, né? Aí Será se que é você assim for parar surgiu? para olhar, ele tem a ver com aquele conceito de Fylgja, né, dos Hum. nórdicos, que é um espírito animal que te segue desde que você nasce até o dia que você morre. Ah, sim. É bem parecido. Na verdade, isso aí é a ideia do duplo, só que não recebendo uma forma humana. E isso também tem uma relação com os atavismos animais lá que o Spare falava. Ah, sim. Daí ele Que na fala verdade são que. pedaços de nós que não estão despertos. Daí, novamente, ele fala sobre a guerra mágica, né? Que essa força, esse duplo, ela pode ser projetada para além do corpo. Uhum. Então, ela pode ser projetada pelas costas. Por exemplo, se Pelas você. mãos. Pelas mãos, se você quiser perceber o movimento dos inimigos, né? Quase como se você estivesse olhando por trás. Aquela sensação que você tem às vezes de estar sendo observado. Você sabia que tem estudo científico sobre isso? Não, não sabia não. Tem, eu só não me dei o trabalho de localizar aqui, mas eu já vi esse estudo. É um estudo que fizeram com as pessoas que botava as pessoas, acho que fizeram isso com praticantes de artes marciais. Botava a pessoa vendada e atrás dessa pessoa tinha uma outra pessoa. E essa pessoa que estava Hum. atrás podia estar de olho aberto ou fechado. Então, se tivesse olho aberto, estava observando a pessoa. Se tivesse olho fechado, não estava. E a pessoa conseguia dizer com mais de 50% de acerto, que seria a margem estatística, quando que a pessoa estava quando que ela estava sendo observada e quando não estava. Nossa, sério? Caraca! Uhum. Curioso isso. Depois eu vou ter que dar uma catada nisso daí, porque eu não me lembro, faz muito tempo que eu vi esse estudo, mas é interessante. Interessante até para um próximo texto, o texto de amanhã. Eu vou dar uma pesquisada também. Beleza. Ele fala muito que o duplo, nesse negócio de projetar, pode ser acionado por meio de estudo de artes marciais ocultas. Ele não fala o nome de nenhuma arte marcial oculta, mas eu consigo pensar no Qigong,
que eu não sei se estou Hum, falando certo porque eu não sou chinês, que tem muito a ver com esse lance de projeção de Ki e tudo mais. é, Se alguém aqui manjar de artes marciais, eu não entendo nada, e puder dar opinião aí, eu agradeço, porque eu gostaria até de saber mais sobre esse assunto e não sei nem por onde começar a procurar. E daí, quando você, passando um pouco de assunto, quando você tem uma noção exata do duplo, você consegue saber com maior precisão como vai ser sua próxima encarnação e, na verdade, passar emoções e sentimentos desta para a outra, né? Assim É, diz o Peter Carroll. ele, quando ele fala de reencarnação, qual que é a página? Não me lembro de qual que é a setenta página, e mas é lá na dois. frente. Ah, tá, Você não, tem, só assim. né, ele fala de reencarnação, né? Tem um capítulo só sobre isso, que é no Liber Cento e A1, não é nem no Liber 116. Nox, 116, obrigado. Ele, ele na verdade, discorre sobre várias técnicas de reencarnação, mas o básico de funcionamento dela é ter controle do duplo, que é colocando o duplo para buscar um novo corpo, entre aspas, vamos colocar assim, é que você consegue reencarnar. Sim, e, e daí muita gente ele disse que não é a melhor forma, que é você recorrer a alucinógenos para ter controle do duplo. Não que ele Uhum, seja contra alucinógenos, só falando aqui, porque ele sempre fala que existem técnicas que é legal recorrer a alucinógenos. Para esta específica, ele diz que é muito perigosa e pouco controlável. uhum. Porém, muita gente usa essa técnica e, daí é aquela questão do. Ele também fala sobre yogas ocultas. Yogas É, ocultas que. não, não é nada, pode falar. Não, era só separando aqui que as melhores técnicas para você estabelecer o controle do, do duplo não é com drogas indutoras, mas arte marcial e yoga oculta e também sonhar. Uhum. Exato, ele fala que sonhar é a forma mais difícil e mais completa de você controlar o duplo. Que na verdade ele está Sim, falando de sonho lúcido, né? é a Tá falando chave. que ele não usa a palavra sonho lúcido, mas ele está falando exatamente disso. Ele está falando que quando você sai numa viagem astral, entre aspas, ou num sonho lúcido, você está tendo uma forma de controlar o seu duplo no máximo da capacidade dele. O homem Sim, está e falando alguma como coisa aí. cheguei atrasado, mas já peguei acelerado. Olha, esse treinamento de projeção astral é bem tratado. As técnicas pelo pessoal da projeciologia. Bom, bom Ô, saber. Elmer, você sabe dizer alguma arte marcial que lida com isso, cara? Tô curioso para saber. Se souber, eu te É, agradeço. artes ou yogas? Yogas ocultas. É. Voltando aqui pro Aí ainda sonho, é isso. voltando aqui pro sonho que, a meu ver, é a melhor técnica, né? Então, manter, em primeiro lugar, manter sempre o seu caderno, seu livro dos sonhos. Segundo, sempre antes de dormir, se concentrar nisso, né? Se concentrar nesse objetivo, e é algo às vezes que dura a vida inteira. E Eu daí, acho até ele um pouco apocalíptico o que ele fala, né? Quando ele fala que você começa a se dispor a controlar o duplo em sonhos, ele fala assim, página 73. Deve-se estar preparado para devotar todas as noites do restante da vida ao desenvolvimento desses poderes. Eu acho que ele fala sim, isso como uma forma de mostrar que não é uma coisa para você fazer de brincadeira, né? não. Óbvio que ele não está sendo xiita a ponto de, você não pode fazer outra coisa da vida. Ele só está falando que não é para fazer de qualquer jeito. E daí ele dá aqui brevemente, óbvio que existem livros mais que explicam isso com mais riqueza de detalhes, né? Porque dominar os sonhos de fato exige muita dedicação.
Mas ele fala a técnica principal de dominar um sonho, ah, é você prestar atenção nas suas mãos. Ele diz que as mãos são a parte mais visível do corpo, né? A qualquer momento você pode botar a mão na frente do seu rosto e enxergar se a sua mão tá ali mesmo. E o lance é que no sonho, você sempre vai ver sua mão diferente. Tem gente que vê o dedo mais comprido, ou não enxerga impressão digital, tem sempre alguma coisa diferente na mão. Aí nessa hora você percebe que está sonhando, e na hora que você percebe que está sonhando, pode acontecer duas coisas. Ou você acorda de repente, ou você consegue controlar o seu duplo. E é aí que você entra num sonho lúcido. Uhum. Essa técnica das mãos é interessante só ressaltar que isso não é uma invenção dele. Não. O Castanheda, se não me engano, eu tenho quase certeza que é no Viagem a Ixtlán. Ele dá esse truque aí que o Dom Juan ensinou para ele, que é de você olhar a mão. E ele fala, inclusive, para você olhar a mão várias vezes durante o dia, que é uma forma de você se lembrar de olhar a mão quando você estiver sonhando. Se você fizer disso um hábito Outra, enquanto você estiver acordado, você vai fazer disso um hábito quando você estiver dormindo também. outra forma também é contar os Então, o Elmer dedos. está falando que é na arte de sonhar. Mas eu tenho quase certeza que ele fala disso no Viagem Ixtlán também. Contar os dedos também é interessante. Uhum. O Elmer também está E falando aí, que a artes marciais que lidam com isso tem o Qigong e o Qigong, que é uma base de treinamento do Kung Fu. Isabela tá lembrando que no Waking Life, esse filme é maravilhoso. Ele fala de olhar os adoro. relógios. Tem essa também. Sempre vai ter uma coisa estranha com o relógio. Tem gente que diz que em sonho não dá pra você ver letra em número, né? Eu não tenho esse problema, eu consigo ver Também não. normalmente. Eu consigo ler Também não. livro em sonho, mas tem Eu, gente que não eu acho consegue. essa dica do relógio é boa, mas por que que a mão ela é mais interessante? Porque justamente você está vendo o tempo todo sua mão, né? É algo que Uhum. está sempre ali no. E a do relógio só faz sentido se você usa relógio no seu dia a dia, né? Eu acho que fazia mais sentido na época que o filme foi lançado do que hoje, com o smartphone, É etc. verdade. Esse filme é o quê? Final de 90, né? Olha, eu não sei te dizer a data não, mas é É, por aí. deve ser. Eu lembro que é do Richard Linklater. Muito bom esse filme. É, eu também gostei. Bom, vamos passar então para próximo momento, Uhum. a transmogrificação. Esse aí é o mais mal Eu, entendido de todos. eu adoro a explicação dele, que a primeira frase para mim já, já é ótima para afastar as pessoas que têm medinho, né? Que é a metamorfose para a consciência da magia negra. Uh, página Então ele 74, quem estiver acompanhando. Isso, vamos abrir o livro. Ah, deixa eu só ver o que o homem fala. É o mesmo, dá na mesma. Eu recomendo também o livro do Mantaktia Tikung, da camisa de ferro, que trabalha com uma postura que se vê as mãos também. Ah, legal, Olha, bacana, não boa, conheço. boa dica. Vou, Obrigado, vou vou correr atrás. anotar aqui. Bom, o caos, ou a caos, né, como ele já botou aqui, a deusa, não tem emoções humanas. Uhum. Então não tem. é, ela não sente como nós sentimos, correto? Então aqui Uhum. vem essa parte Isso é da uma coisa até meio magia. cutuliana, né? Meio Lovecraftiana. Sim, com certeza. Então, ui, você chegou a ver aquele esqueminha que eles fizeram em que Cthulhu era o último controlando as forças do universo? Não, não Você vi chegou não. a ver isso? Tem um Eu já vi esqueminha em outros que. esquemas em que Cthulhu tá no meio da escala ali. Que ele tá muito abaixo do Azatoth, por exemplo. Ah, não, sim, mas sem pegar os outros acima dele. Só o esqueminha é Hum. basicamente assim. Tá lá sei lá, o representante do país, o Ah, político, o sim. representante Tipo os fantochinhos, né? os fantoches. Aí o Cthulhu atrás. Aí E eu queria atrás dele tem o dizer, chupacô de Goianinha, né? eu queria te perguntar onde você colocaria caos.
Ai, Atrás de tudo. colocaria atrás do chupacu de Goianinha. Ok. Ah, e daí esse terceiro parágrafo que ele coloca aqui, que é o que muita gente usa, né? Só que lembrando que tudo que o Peter Carroll fala, na minha opinião, não é para você levar o pé da letra, oh, a minha vida tem que ser uma miséria agora, porque o Peter Carroll falou que eu tenho que abandonar o conforto, eu tenho que abandonar a segurança, eu tenho que, sabe? Ele fala exatamente isso, que você precisa de um Não, ar de desespero. E, mas eu concordo parcialmente com a literalidade disso, viu? Mas vamos falar por primeiro o que quê? ele está falando e depois a interpretação. Vai lá. Então, vou ler o parágrafo e a gente discute sobre isso. Tá bom. A vida mágica exige abandonar o conforto, a convencionalidade, a segurança e a proteção, pois competição, combate, extremos e adversidade são necessários para se conseguir determinações mais elevadas e evolução pessoal. É para isso que nós encarnamos, não é? Aqui foi eu que acrescentei, nossa, desculpa. Um ar de desespero é necessário em uma vida vivida na beira do precipício. É preciso sustentar-se pela própria inteligência. Ok, Vinícius, você primeiro, o que você vê disso aqui? Então, eu acho que ele está falando sério. Eu não acho que você deva ir morar debaixo da ponte, mas você tem que se entregar realmente ao caos, né? Para você conseguir sentir a parada de verdade. Eu fiz aqui umas observações, deixa eu ver se eu consigo seguir uma linha de raciocínio pra não ficar divagando aqui durante uma hora. Ele fala que viver. Não é ele que fala isso, sou eu que falo. Viver magicamente não é fácil, né? É um negócio que exige esforço. O universo objetivo permeia a nossa vida o tempo todo. Então, fazer aquela magiazinha de fim de semana não é o suficiente para você fazer essa metamorfose para a consciência da magia negra, como ele coloca. Você precisa, de fato, mergulhar no ponto de vista mágico. E, cara, você não vai conseguir mergulhar num ponto de vista mágico fazendo uma magiazinha de amor e de dinheiro. Você precisa, de fato, pegar pesado na parada. Por isso que isso aqui não está lá no Liber MMA. Isso já é uma parte mais avançada. Esse trabalho da transmogrificação, na minha visão, ele tem a ver com a aniquilação de tudo aquilo que você chama de sua vida. Eu acho que ele Que tem ele a vai ver com você falar quebrar logo aqui. paradigmas, e ele tem a ver também com a libertação que ele fala lá no Liber Lux. Eu acho, inclusive, que essa parte da transmogrificação poderia muito bem caber no Liber Lux, porque ele é um trabalho de iluminação. Mas ele tem tudo a ver com você rasgar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você conhece e nascer de novo. E eu acho de verdade que essa é a primeira parte do Liber Null em que as coisas têm uma verdadeira chance de começar a dar errado. Que Porque quando ele você tá fala. lá fazendo o seu sigilinho e seu sigilo não deu certo, bola pra frente, vida que segue. Mas aqui, se você pisar na bola durante o processo de transmogrificação, aí você tem chance de entrar na vala, assim, de ferrar a sua vida. Então, não acho que seja um trabalho para ser levado na brincadeira, na esportiva e de fim de semana. Isso é uma coisa para você adotar para a vida. Ou pelo menos durante um período da vida. Óbvio que você não precisa viver a vida inteira nessa loucura. Porque ele fala: abandone todos os padrões fixos de residência, emprego, relacionamentos e gostos. E mas aí que eu pergunto assim, não é um pouco hipócrita nós aqui, classe média, entendeu? Com dormindo numa caminha boa, comendo bem, entendeu? Sendo que tanta gente de fato passa necessidade, de fato vive isso aqui. É, É, já que a gente está falando de Castanheda, eu acho que é válido a gente falar, que eu não me lembro em que livro que ele fala isso, que tem um lance que o Dom Juan dá um puxão de orelha nele, que ele fica com pena do Castanheda, porque ele... Não, desculpa. O Castanheda fica com pena dos moleques pobrinhos que estão passando por ali. E ele fala, cara, não tenha pena, eles têm muito mais chance de se tornar uma pessoa relevante do que você. Porque você aí tá com a vida ganha, tá no conforto, dormindo na caminha macia, tendo comidinha na mesa. Essa galera aí tá passando necessidade, esses aí são os que têm
condição de chegar em algum nível consciencial melhor do que você. Sim, eu acho hipócrita a gente falar que é desconstruidão e que se entrega ao caos levando uma vida tranquila. Mas eu acho que a gente pode se sujeitar a períodos de vida não tranquila e a gente pode fazer umas loucuras na vida que a gente não sabe onde vai chegar. Entendi. Então, assim, não é para fazer também totalmente. Entendi o que você quis dizer. Concordo. Bom, e aqui vemos nosso É isso símbolo, aí. nosso sigilo, Primeira sigilo vez do que aparece, caos. né? Primeira vez que aparece isso aí num livro de magia, né? Sim, e depois na A página gente tem um texto, 103, a gente tem um texto, não sei se vocês já leram, tem um texto sobre a origem da da Estrela do Caosfera, Caos. lá, É, lá depois vocês deem uma olhada lá no site da no Penúltima. blog. Sim, então ele fala aqui na página 75 e depois na página 113 ele fala sobre a caosfera, Uhum. tá? Então só para Só lembrando que mostrar são para coisas vocês. diferentes, as pessoas confundem, né? A Sim, gente, inclusive, né? exatamente. Mas Porque, se por for seguir a exemplo, o rigor a sigilo do. nomenclatura, a Estrela do Caos é em 2 dimensões e a Caosfera em 3 dimensões. Sim, e como a representação nos livros fica difícil fazer a distinção quando se olha Uhum. na hora. E é por isso que eu falei aqui, por isso que primeiro ele começa na página 75 e depois na página 113 ele fala sobre a caosfera. A Isabela está falando uma Bom, coisa muito pertinente aqui, que nesse caso da transmogrificação, o vazio ou a aniquilação é uma escolha sua e não é uma imposição da realidade. Exatamente. É isso que eu quis dizer. sensacional. Eu acho que é diferente. Bom, o que mais que você quer falar sobre a transmogrificação? Não, eu falei o que eu queria. Se alguém tiver dúvida, bom momento. Vamos Outra coisa que eu... deixar um dia a mais de dúvida, Lu? O que você acha? Tá Já que a bom, gente pode está ser. fazendo na terça, né? Só acho que Para a dar tempo gente... para o pessoal fazer. Deixa eu ver aqui só o horário. Acho que a nossa live tá um pouco... Acho que a gente... É bom parar aqui. Então tá. Mas a gente ia parar aqui mesmo, é. Eu que... Já tinha acabado o assunto programado. Só para fechar, eu achei muito interessante na página 76, o último parágrafo a respeito do sigilo do caos. Eu vou ler aqui para vocês. Os atos do magista negro vincular vinculá-lo-ão para sempre à terra. Porém, se ele for temeroso de sua habilidade de encontrar seu caminho de volta a seu aprendizado oculto pregresso, pode visualizar fortemente o sigilo do caos mostrado na figura 7, quando de sua morte. É o que ele fala lá na parte de reencarnação também. Sim. Então, é bom sempre manter o sigilo do caos. Se você quiser reencarnar, né? Sim. Sempre a opção de não. Bom, acho que é isso. Eu também acho. Aí na próxima a gente fala do que, Lua? Na próxima, iremos falar, segunda-feira que vem, né? Iremos falar sobre êxtase, a crença aleatória. Aliás, legal Olha, eu tenho uma os textos. sugestão. Diga. Êxtase, crença aleatória e o milênio. Depois a gente faz um só sobre o alfabeto do desejo, porque é muito louco esse tema. Tá bom. Beleza, então. O que você acha? Porque eu acho que Tá senão, certo. se juntar o alfabeto do desejo com mais duas coisas, Sim. vamos ficar Tá, 2 horas falando. é verdade. Então tá bom, gente. Então eu vou agora editar essa live para áudio
E tudo isso aqui vai estar disponível lá no site da Penumbra, tá bom? A Isabela tá falando que não entendeu nada do alfabeto do desejo. Você não tá sozinha, Isabela. É complicado mesmo. Então é isso. Um beijão para vocês. Até semana que vem, então. Falou, pessoal. Até mais.